Vai de resumos. Nesta aula, direto ao ponto, nós vamos mergulhar fundo em alguns aspectos práticos do direito penal, focando no conflito aparente de normas. A meta aqui é produtividade altíssima. Então, sem nenhuma enrolação, vamos direto ao que realmente importa para garantir a fixação integral desse conteúdo. Conflito aparente e alternatividade. Pessoal, vamos começar entendendo o porquê de esse instituto existir. É algo muito estrutural na nossa lei. A ideia central é evitar a injustiça do famoso bis in idem. Pensa assim, o conflito aparente acontece quando uma única conduta parece, num primeiro olhar, se encaixar perfeitamente em dois ou mais tipos penais diferentes. Só que o Estado simplesmente não pode punir a pessoa duas vezes pelo mesmíssimo fato. Para resolver essa sobreposição e garantir justiça, apenas uma norma tem que prevalecer. A aplicação prática do princípio da alternatividade fica muito clara naquelas infrações de ação múltipla, tipo tráfico de drogas. A lei traz vários verbos. Se o agente, por exemplo, importa e logo em seguida transporta a mesma substância dentro daquele mesmo contexto fático, o resultado é um crime só. A própria norma já dá essas condutas alternativas que, no fim das contas, protegem exatamente o mesmo bem jurídico. Agora, um detalhe bem interessante que cai muito em prova. Os princípios doutrinários são plenos e autossuficientes. A consunção, que é aquela famosa absorção, não esbarra em nenhuma barreira só porque os crimes estão protegendo bens jurídicos distintos. É super possível que um crime meio seja absorvido pelo crime fim, mesmo envolvendo bens diferentes. A única exigência é que exista aquela relação clara, lógica de absorção típica ali no caso concreto. Especialidade e subsidiariedade. Avançando na nossa técnica de aplicação, a gente precisa comparar dois gigantes. A especialidade é estritamente uma relação de gênero e espécie. A norma especial tem absolutamente todos os elementos da norma geral, mas traz alguns detalhes a mais. E o ponto-chave é o seguinte: a norma especial sempre vai prevalecer, não importa se a pena dela é mais dura ou mais leve. Já a subsidiariedade funciona numa lógica de continente-conteúdo. É o nosso verdadeiro soldado de reserva. A norma subsidiária, que quase sempre é menos grave, só vai entrar em campo se a norma principal falhar e não se aplicar ao caso. Olha a armadilha gigante aqui. Atenção redobrada para não cair em pegadinha de prova. A absorção exige que um crime seja um meio necessário ou a fase de exaurimento de outro. Não dá para confundir isso com subsidiariedade de jeito nenhum. Quer um exemplo clássico? O uso de documento falso que se exaure totalmente no crime de descaminho. Isso é consunção, pura e simples. O documento falso foi só o meio necessário para a coisa toda acontecer. Nunca, jamais assinale subsidiariedade num cenário desses. Retroatividade e normas em branco. Quando a gente fala de aplicação da lei no tempo, a regra de ouro do direito penal é claríssima. A lei penal mais benéfica sempre retroage. Mas calma, porque isso não é um passe livre para qualquer coisa. Essa garantia não vale para os precedentes judiciais. Uma mudança no entendimento jurisprudencial dos tribunais não retroage para atingir casos que já foram julgados em definitivo. O motivo? O precedente simplesmente não tem um status formal de lei. Falando em normas penais em branco, que são aquelas que precisam de um complemento para fazer sentido na prática, aparece uma questão federativa de peso. O Supremo Tribunal Federal já cravou que atos normativos estaduais ou até municipais, como aquelas regrinhas sanitárias locais, podem sim servir de complemento. Isso preenche a norma sem invadir a competência exclusiva da União para legislar sobre direito penal. Está pacificado. O fator tempo às vezes cria cenários bem complexos. É aí que entra em cena a figura da lei intermediária. Vamos desenhar a linha do tempo. O fato criminoso acontece. Depois surge uma lei nova. Mas antes do dia do julgamento chegar, essa lei acaba sendo revogada. O pulo do gato é, se essa tal lei intermediária for a mais favorável, é ela que será aplicada. Ela tem um poder duplo incrível: a retroatividade para alcançar o passado e a ultratividade para continuar gerando efeitos para aquele caso, mesmo já estando revogada. Só que, como toda boa regra técnica, temos uma exceção cirúrgica aqui. Se o complemento de uma norma penal em branco tiver um caráter excepcional ou temporário, a lógica inverte. Uma alteração benéfica posterior desse complemento não vai retroagir. A punição tem que ser mantida, levando em conta a gravidade e a real necessidade da lei exatamente no momento daquela emergência específica. Legalidade e territorialidade penal. A base negociável de todo o sistema é o princípio da legalidade.
E o grande porquê de ele estar lá é garantir segurança jurídica total. Ele proíbe, sem choro nem vela, a punição de qualquer fato sem que exista uma lei prévia e estrita definindo aquilo como crime. E atenção, isso inclui as inovações tecnológicas mais recentes. Não importa quão moderna ou prejudicial pareça uma conduta nova no mundo digital, sem lei anterior, simplesmente não há crime. Para gabaritar questões de territorialidade envolvendo espaço aéreo, tem uma regra de memorização infalível e super rápida. A aeronave brasileira de natureza pública é território nacional ambulante, onde quer que ela esteja. Por outro lado, se a aeronave for estrangeira e privada, mas estiver fisicamente no nosso solo ou sobrevoando o nosso espaço aéreo, ela se submete integralmente à lei brasileira. Vale lembrar que a lei brasileira não fica trancada dentro das nossas fronteiras. O Código Penal adota a extraterritorialidade em casos bem específicos, conseguindo alcançar crimes cometidos lá fora. Outro conceito importantíssimo que precisamos amarrar é a ultratividade das leis temporárias ou excepcionais. Elas nascem com um prazo de validade ou uma situação de emergência atrelada, mas os fatos que acontecem durante aquele período ficam presos a elas. A lei continua sendo aplicada para julgar aqueles fatos específicos, mesmo depois que a emergência já passou. Requisitos do conflito e consunção. Para configurar o conflito aparente de normas de verdade, nós precisamos de 2 requisitos absolutamente indispensáveis: a unidade de fato, ou seja, é uma conduta só, e a pluralidade de normas vigentes que aparentemente estão ali batendo cabeça para incidir sobre ela. A distinção de ouro para não errar na prova é jamais confundir isso com o concurso de pessoas. No concurso de pessoas, a história é completamente diferente. Nós temos várias condutas e um liame subjetivo, que é aquele vínculo de vontades entre os diferentes agentes. No conflito aparente, é fato único. Mas como exatamente a consunção funciona na prática, na hora de engolir os crimes menores? Acontece através de 2 dinâmicas bem diferentes. No crime progressivo, o crime menor é como um pedágio, uma passagem física obrigatória e inevitável para chegar no resultado final. A intenção do agente sempre foi o crime maior desde o começo. Já na progressão criminosa, a coisa muda de figura. O sujeito começa querendo um crime menos grave, mas no calor do momento, no meio da execução, ele muda de ideia e decide partir para algo pior. Nos 2 casos, a norma mais ampla acaba absorvendo a menor, mas a cronologia e o psicológico por trás são totalmente distintos. E isso ilustra perfeitamente a teoria dos fatos periféricos impuníveis, que são justamente as suas condutas que acabam absorvidas. O antifato impunível é aquela infração anterior que serve como mero meio de preparação, tipo uma invasão de domicílio com a única e exclusiva finalidade de cometer um furto. Já o pós-fato impunível é o exaurimento do crime que não ofende um bem jurídico novo. Pense no criminoso que furta uma televisão e logo depois destrói a própria televisão que ele acabou de furtar. O crime principal já absorve tudo isso por estar exatamente na mesma linha natural de desdobramento. Para amarrar tudo o que vimos, eu deixo uma provocação de altíssimo nível que cruza conceitos vitais desta aula. Se um novo decreto sanitário municipal, de caráter puramente temporário, trouxer um benefício para o acusado, ele vai retroagir? Pensem com calma. De um lado, basta aplicar a posição do STF de que atos do Executivo validamente complementam normas penais em branco. Do outro, temos a regra soberana de que complementos excepcionais ou temporários são ultrativos e não retroagem. Dominar como essas regras colidem e interagem é o que garante a verdadeira excelência na prova. E aí, qual lado da balança pesa mais?